Bom, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui, iniciando mais uma live do Observatório Cyber Leviatã. Hoje a gente está recebendo a professora doutora Gisele Craveiro, da Universidade de São Paulo, a USP, e ela vai falar com a gente sobre um tema que é muito interessante, um tema muito atual, que se adequa perfeitamente à proposta do nosso observatório, que é justamente trazer debates de alto nível sobre temas que às vezes não são rotineiros no mundo do direito, não são rotineiros no mundo de quem estuda ciência política, democracia, enfim, mas que impacta de sobremaneira, sobretudo no mundo atual, extremamente influenciado por essas questões da tecnologia. Enfim, nós vivemos no mundo da revolução da internet e é importante, sobretudo, que a gente que está aqui consiga compreender esse fenômeno para aí sim traçar diretrizes e, a partir daí, fixar balizas que vão ser balizas regulatórias. A professora Gisele hoje vai nos brindar com esse conhecimento, vai tratar sobre uma aproximação ao conceito de justiça aberta. Eu informo a todos que esse evento, essa live está sendo gravada, vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, o canal do Observatório Cyber Leviatã. Convido a todos, inclusive, para seguirem a nossa página, seguirem também as nossas redes sociais, no Instagram, enfim, no Facebook, onde a gente disponibiliza esse material, justamente com o intento de maneira gratuita, possibilitar que pessoas tenham acesso a esses conteúdos, enfim, que são conteúdos, às vezes, não necessariamente fáceis de se encontrar. Inicialmente, para a gente dar início, eu vou passar aqui a palavra à professora Edilene Lobo, que é membro fundadora do nosso Observatório Cyber Leviatã, para que receba a todos. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigada, boa noite, Alisson, professor Bolzan, nosso querido. Professora Gisele, especial na pessoa de quem cumprimento todas as mulheres e os convidados que chegam nessa nossa casa virtual hoje, para tratar desse tema que a professora traz e que é tão instigante, que é tão encantador e que nos oportuniza, de modo relativamente suave, tratar de um assunto muito denso. Eu convido a professora Gisele com um presente que é virtual, que é um documento de boas-vindas, que é um trabalho que nós construímos aqui nesse grupo para estimular boas práticas nas redes sociais, voltada à campanha das mulheres. E quando nós fazemos isso, eu me lembro da música, da poesia que diz que sempre fica um pouco do perfume nas mãos de quem entrega rosas. A nossa ideia, ao apresentar o projeto Quanto Mais Abelha, Mais Mel, para estimular as candidaturas femininas pelas redes, orientar a realização da propaganda eleitoral, ensinar modestamente como acessar, criar perfis e usar as redes sociais, buscando fomentar e ampliar a participação das mulheres, em especial as mulheres negras agora, que, por minha conta, quando nós, então, abrimos esse evento anunciando esse documento que nós criamos, nós queremos, professora Gisele, te receber com essas rosas virtuais, com essas rosas mentais, para te dizer que, nas nossas mãos, ao entregar a cartilha, esperamos que fiquem bons exemplos das práticas adequadas para a inclusão das mulheres na vida coletiva, na vida política, em particular realizando sua propaganda pelas redes sociais, e nas suas mãos muitos perfumes, porque a senhora é daquelas pródiga em entregar boas ideias, boas ferramentas, trazer bons conceitos e colaborar, contribuir para que esse mundo tão árido se torne um pouco melhor. Portanto, para mim é motivo de muito orgulho tê-la, conhecê-la, estar com a senhora, e principalmente nesse momento em que nós aqui, pelo Observatório Cyber Leviatã, nós produzimos esse material, buscando, portanto, uma aproximação mínima para tratar do tema política, feminismo e redes sociais. Muitíssimo obrigada. Certamente o professor Bolzan é o nosso grande anfitrião, é ele que vai poder recebê-la como merece, e eu, em nome do nosso grupo, particularmente do projeto Quanto Mais Abelha, Mais Mel, Candidaturas Femininas pelas Redes, eu aqui modestamente apenas abro a porta
para que a senhora adentre e o professor Bolzan possa recebê-la como merece. Muito obrigada, boa noite. Professor Bolzan, eu abri a porta, o senhor é o anfitrião, por favor. Ok, não estava combinado, né, professora Edilene, mas de qualquer maneira, depois de ouvi-la tão assim, Poética. com tanta poética, né, com tanta criatividade, né, não me resta nada a dizer e acrescentar, apenas a satisfação de ter a Gisele aqui, né, e só para fazer um parêntese de aproximação, né, Gisele? Nós tivemos a honra de conhecê-la, né, de conhecer a Gisele num evento lá no Natal, né, organizado pelo meu aluno Elias Jacob Neto, que proximamente vai estar conosco também. Aí, de lá para cá, nós temos mantido uma relação e uma troca de atividades, de ideias, né, em torno desses temas muito profícua. Então, é um agradecimento público que faço a Gisele por compartilhar comigo o seu conhecimento, né, dizer que é uma satisfação para nós do Cyber Leviatã tê-la conosco, né, e trazer essas ideias para nós, né, que são ideias do Colab, né, do qual ela faz parte, e estou aqui né, de caneta em punho para ouvi-la, né, e aprender um pouco. Obrigado, Gisele. Um grande abraço. Eu que agradeço, sim, é uma grande satisfação estar com vocês, ainda que virtualmente. Agradeço todas essas rosas, professora Edilene, e quero me preparar para distribuí-las também, né? Porque se uma coisa a gente tem de bom no momento histórico que vivemos hoje, né? É que não há escassez no digital, né? Então, justamente essas rosas aí digitais em prol de mais inclusão, em prol de mais diversidade, elas só vêm para ampliar o que também nós vamos conversar bastante hoje, né? Que ter mais atores, mais sujeitos integrados na construção de uma inteligência coletiva, né? Então, todos nós temos muito a contribuir, independente da raça, da cor, da origem, do extrato socioeconômico que pertence, né? Todo mundo tem algo a colaborar. E parabenizo a iniciativa e pode contar comigo na sua promoção, né? Estou muito feliz de rever e encontrar e conhecer vocês. Já estive presente nas conversas anteriores, que também tive a oportunidade de aprender muito. E eu gostaria que o nosso encontro hoje fosse o mais parecido com uma roda de conversa, com um bate-papo. E minha primeira proposta, né, é pensar um pouco nessa palavra, nesse conceito que é o da abertura, né? O que é aberto? É algo muito polissêmico, né? Então, hoje eu venho falar, assim, antes de mais nada, não sou formada na área do direito, a minha área de formação é na computação e desde 2005 para cá, com a criação de um grupo interdisciplinar com outros colegas da USP, que eram áreas diversas como sociologia, filosofia, políticas públicas e também direito, nós buscamos justamente fazer essa troca de olhares, né? Como vocês começaram falando, né? Eu acho que o próprio Alisson começou falando, como a tecnologia tem impactado e vice-versa, como a sociedade está desenhando a nova tecnologia, né? Então, nada melhor como que ter um grupo multidisciplinar para ter esse olhar de ida e volta, né? Assim, a tecnologia afetando e a sociedade também afetando o desenvolvimento de novas tecnologias. E para falar de uma justiça aberta, eu começo, né, convidando a gente a pensar o que é aberto, o que cada um pensa quando fala de abertura, né? Então,
quando a gente fala de abertura, e aí eu vou trazer um pouco a minha trajetória na pesquisa e também minha trajetória pessoal, né, como ativista de movimentos open, né, do movimento aberto. Então, a abertura, a gente pode pensar num primeiro ponto de vista, né, aberto é algo que eu vejo, né, o aberto para ser visto. Então, vem aí a primeira dimensão, a dimensão da transparência, né? Esse conceito de uma justiça aberta é de uma justiça transparente, uma justiça que justamente é muito conhecida, né? Assim, é um dos poderes mais opacos que nós temos, né? Então, falar de uma justiça aberta é falar de um dos poderes mais opacos se abrindo ao escrutínio público. E esse conceito não é novo, não é do século XX, nem XXI, muito menos, né? E a gente já vê, desde o iluminismo, essa proposição, né? De um Estado aberto. E o que você vê evoluindo ao longo dos tempos, né? Assim, aí agora pegando pelo lado da tecnologia afetando a transparência, afetando essa dimensão da abertura, né? Você tem justamente a infraestruturas e tecnologias de comunicação e informação cada vez mais acessíveis, né, ao grande público, cada vez mais pervasivas na sociedade, e principalmente com a massificação dos computadores e dispositivos móveis conectados à internet, né, desde o início do século para cá, essa transparência podendo alcançar um número maior de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, né, você pode pensar, ok, aberto, ligado à transparência, ligado ao acesso, né? Mas o acesso, ele vai muito além, né, de você poder, com um clique, baixar um arquivo, que seja uma planilha de gastos, que seja uma sentença judicial, que seja qualquer outro tipo de artefato que esse poder, né, ele produza e ele publique, né? Então, quantos de nós aqui é capaz de decodificar, né, uma lei, por exemplo, né? Quantos de nós aqui, acho que nessa audiência aqui que estamos hoje, quase todos vocês ou todos vocês sabem decriptografar, né, esses códigos que estão subjacentes nesses documentos, mas talvez eu apresente um documento contábil e muitos de nós não consigamos quebrar o código que encapsula essa informação, né? Então, qual é o conhecimento necessário para que esse acesso realmente se efetive, certo? Então, a primeira dimensão de transparência, a gente já apresenta alguns desafios e eu tenho certeza que vocês podem, de suas pesquisas ou de suas vivências, imaginar muitos outros relacionados ao acesso das informações públicas, né, organizadas e publicadas pela Justiça, né? Uma outra dimensão do aberto, né, ela também está muito relacionada com a anterior. Então, se eu poder enxergar e entender os seus mecanismos e funcionamentos, tá? Então, não só, por exemplo, eu publico uma resolução, eu publico um ato normativo, mas eu quero também entender os motivos que levaram àquela construção, naquele artefato, daquele ato normativo, por exemplo, né?
eu quero entender o porquê determinado gasto foi realizado por um tribunal. Então, a outra dimensão da abertura relacionada ao que no inglês a gente chama de accountability, né? Ou prestação de contas. Então, quais são os critérios, né? Qual é o processo de tomada de decisão? Quais são os atores envolvidos nesse processo de tomada de decisão? Então, não somente a etapa final, o ponto final ser publicado, mas também todas as etapas que envolveram a construção dessa decisão. E aí, nessa dimensão Caros colegas, há um problema na transmissão, se eu posso observar bem. Nós pedimos desculpas e aguardamos aqui o reestabelecimento. Eu espero que vocês estejam me ouvindo e vendo bem. Enquanto isso, nós aguardamos o retorno da professora Gisele Craveiro. Ela trata do tema... Tudo bem? Vocês estão voltando a me ouvir? Agora sim, professora. Desculpe aí, parece que houve uma instabilidade. Nós gostaríamos que a senhora retomasse. Uma alegria ouvi-la e recebê-la na nossa casa virtual. Bem-vinda. Ótimo. Bem, mas é meu e que bom que foi uma interrupção muito curta. E qualquer problema com o áudio ou o vídeo, vocês, por favor, me avisem. E aí eu tomo um pouco daquele ponto que eu estava iniciando, que era apresentar a segunda dimensão, sequência da dimensão de transparência, que é a dimensão de accountability, a dimensão de prestação de contas, né? E eu não sei se toda a exposição ficou clara para todo mundo, se eu consegui alcançar todos vocês, mas só recapitulando, que é entender o processo de tomada de decisão. Por quê? Porque eu falo de aberto, a abertura pela dimensão accountability é justamente a sociedade poder acompanhar como esse poder ele trabalha, como ele se move, como ele toma as decisões que afetam todos nós, que afetam a cidadania, né? Eu acho que pensando só na justiça, a gente pode fazer o exemplo de como feita a seleção, né, de um magistrado de uma corte superior. Todos os fatores que são sempre publicados ou públicos, né, que estão afetando essa tomada de decisão. Tá? E a gente pode pensar em vários outros exemplos dentro do sistema de justiça, tá? E esse accountability poderia ser muito aprimorado. Então, uma justiça aberta, tá? É justamente também por esse lado da dimensão de prestação de contas, é a que realiza de maneira detalhada e de maneira tempestiva, né? Então, para que justamente aí a gente vá para a próxima dimensão, que é a dimensão da participação. Então, pode parecer estranho no primeiro momento, né, falar assim, participação na justiça, tá? Mas justamente é uma forma de que ela seja permeável às demandas da sociedade. Nós entendemos que a justiça ela é muito reativa, né? Então você, no princípio, poderia pensar que isso, no primeiro momento, estaria muito relacionado a outros poderes como o legislativo e o executivo, mas não, também há de pensar na participação social dentro desse poder, né? E aí até aproveito esse momento, né,
apresentar um dos colegas de pesquisa que está aqui hoje na nossa sala virtual, que é o André Bezerra. Ele justamente pesquisa muito isso dentro do nosso grupo, né? Depois ele pode colocar alguns elementos também sobre a participação. Esses são os pilares que a gente chama de um governo aberto, vamos dizer assim, de um Estado aberto, tá? Não somente o executivo, não somente para o legislativo, mas também para o legislativo e para o judiciário. E aí, voltando do ponto inicial que eu estava falando, como é um conceito polissêmico, a abertura está tanto significando aberto para se ver, tá? Como aberto para participe, né? Entre para colaborar. Então, essas dimensões, elas surgiram da onde? Como eu estava falando, alguns desses elementos, eles não são novos. Por exemplo, o Estado é aberto, já tem base no iluminismo. Você pode pensar que as primeiras leis de acesso da informação do mundo, né, são justamente desde esse período. Né? Na nossa lei de acesso à informação é do século XXI, mas as primeiras são muito mais antigas. Então, indo para essa perspectiva. E essa ideia do aberto, o acesso à informação, posteriormente a participação, a gente vê acontecendo muito mais no final do século XX, começo do século XXI, de certa forma coincidindo com o aumento de acesso à informação através das novas tecnologias de informação e comunicação. Então, computadores e computadores conectados à internet. Mas uma coisa interessante, né, que nesse período histórico, que é muito recente, basicamente agora, né, assim, ontem, né, poucas décadas atrás, acho que alguns de nós assim somos testemunhas oculares disso que aconteceu da década de 80 para cá. Você vê também cada vez mais as novas tecnologias propiciando essa forma de construção coletiva, então construção colaborativa. E um grande exemplo, né, que sempre é citado na literatura é a Web 2.0, onde você não tem só gente que consome conteúdo e esse que consome conteúdo também produz conteúdo. Um exemplo é a própria Wikipedia. Então, quando você tem esses movimentos sociais que estão trabalhando pela abertura, né? Então, esses movimentos sociais são os movimentos que a gente chama open, né? Então, open, free software, né? Software livre, open content, né? Toda a gama de movimentos que defende que seja facilitado o acesso, para que cada vez mais gente tenha acesso à informação, ao conhecimento, né? Conhecimento e de uma certa forma, vamos falar de uma forma mais aos produtos culturais, né? Então, produtos culturais como os livros, os artigos acadêmicos, as músicas, os filmes, né? Então, a gente vê isso acontecendo muito do final do século para cá. Tá? Nós, produtores culturais, né, produtores de cultura, né, seja em que produto cultural for, né, um artigo científico, um livro de ficção, uma música, um vídeo, a gente viu cada vez mais o nosso conteúdo descolando o suporte, sendo digitalizado, tá? Então, agora, por isso que eu comecei falando, assim, a gente não tem mais escassez, né? Por quê? Porque o meu artigo acadêmico, ele pode ser compartilhado centenas de vezes.
Isso não Professora, significa que eu vou ficar sem o artigo. Pois não? professora Gisele, nós continuamos com problema na conexão. Eu consigo entender parcialmente sua fala. Talvez fosse interessante desligar a câmera para que a gente possa Perfeito, vou aproveitar desligar. melhor o som. Muitíssimo obrigada. Bem, então, essa dimensão de você ter cada vez mais acesso, tá? Combinado com você cada vez poder participar mais da construção da cultura, da construção do conhecimento, é algo muito novo na história da humanidade. Então, a gente vê do final do século XX para cá, justamente os movimentos sociais open, né, como eu estava falando, eles indo nessa direção de lutar para que cada vez haja mais acesso e haja mais inclusão de pessoas de criação. Então, ilustrando com o exemplo do Wikipédia, muitos outros exemplos, muitas outras iniciativas vieram na sequência que mostram justamente a criação coletiva, a criação colaborativa. Então, posteriormente, já no início do século XXI, esses momentos open, né, ligados à cultura livre, à cultura digital, eles chegaram no governo e foram, inclusive, assessores, alguns expoentes desse movimento foram assessores do governo Barack Obama, que ele, no primeiro ato de governo, ele publicou um memorando para toda a administração pública federal dos Estados Unidos, justamente aí estabelecendo um marco que é o Open Government, né? Governo aberto. Então, a gente vê o executivo, o poder executivo de um país bastante poderoso, relevante no cenário internacional, estabelecendo diretrizes que foram profundamente influenciadas nesses movimentos sociais ligadas à abertura. E aí, o aberto com o significado, o aberto como transparente, o aberto como participativo, né? Aberto à participação, aberto à colaboração, e tudo isso de maneira transversal, sendo facilitado ou viabilizado por novas tecnologias da informação. Então, esse movimento que se iniciou lá em 2000, no início do século XXI, tá? 2009, a gente vê justamente a abertura, tá? O movimento de abertura alcançando o governo. O governo que produz cultura, né? A nossa relação cidadania e o governo, ela também produz vários produtos culturais, né? A lei, a decisão, a política pública. Então, quando a gente transpõe tudo isso, né, para a justiça, a ideia é justamente ver como essas dimensões elas podem diálogo. Professora Gisele, realmente nós estamos com problema na conexão e Que já pena. quase não conseguimos ouvi-la. Eu vou pedir o tentar Alisson, nosso anfitrião, Uhum. para que ele assuma e talvez valeria tentar mudar de dispositivo. Alisson, o que você nos diz, por favor? Posso tentar me conectar pelo celular, então. Ótimo. Tenta aí, professora, vai ser ótimo. Às vezes tem alguma coisa ligada também, algum outro site carregando, alguma coisa assim. Infelizmente, eu estou tendo um pouco de problema com essa internet. Olha só, o acesso, né? Eu estou barrada com acesso. Aliás, e esse é um dos dramas, né, professora? Porque o mundo digital
precisa de inclusão, precisa de qualidade, precisa de oportunidade de acesso. Aqui nós estamos falando até de uma outra realidade, mas eu sempre discuto aqui com os colegas do Observatório que quando nós falamos de democracia, a propósito, né, do tema democracia digital, e eu acho que não é a democracia que tem que ser digital, é o digital que tem que ser democrático. O grande problema é exatamente constatar a exclusão de muitas pessoas. Cerca de 40% dos brasileiros e brasileiras não estão incluídos digitalmente, né? Então, enquanto nós esperamos a professora se reconectar, esse é um dado que chama a nossa atenção e que nos faz refletir sobre esse tema, mundo em rede e a exclusão de grande parte das pessoas desse mundo digital. Eu espero que vocês estejam aqui nos acompanhando, embora haja alguma dificuldade de comunicação, mas a professora Gisele trabalha o tema de abertura e ruptura da opacidade. Ela trabalha o assunto, o conceito, explorando bem a ideia de abertura, não só como ingresso, mas como visibilidade, transparência. Eu aqui, admirada com a professora, escutando não tão bem, mas entendendo grande parte do que ela nos apresenta. Eu espero que vocês também estejam gostando e pelo menos a expectativa aqui de que a gente consiga mais proximidade e que o acesso melhore para que esse nosso bate-papo, a roda de conversa proposta pela professora Gisele e que os mineiros tanto gostam, que ela possa se dar bem, que ela possa permanecer, que ela possa se desenvolver. Enquanto nós vamos conversando aqui, eu convido a todas e todos a conhecer o nosso observatório, a acompanhar nossos perfis nas redes sociais e principalmente nos dar a honra de participar dessas conversas, de conhecer os materiais que nós disponibilizamos e principalmente oportunizar a reflexão sobre o mundo em rede, a inclusão, a democracia, a visibilidade, aqui no caso dos grupos mais vulneráveis, como nós falávamos ainda, envolvendo as mulheres, combate importante dessa exclusão que pode ser feito pelas redes, que pode ser feito pelas novas tecnologias, em especial pela web. Então, é desses temas, é sobre esses assuntos que nós conversamos aqui no nosso observatório, esperando sempre poder contar com a sua companhia, com a sua colaboração e principalmente com a sua reflexão. Vamos ver se a professora Gisele já se conectou para termos a honra de ouvi-la. Eu estou só dependendo de aceitarem a minha inscrição. Aí eu não sei se o Alisson pode ver isso. Professora, eu te mandei pelo link aí, na verdade, te mandei um link aí no chat. A senhora consegue acessar por esse link, é o mesmo do seu e-mail. Se a senhora acessar o seu e-mail pelo celular, a senhora consegue acessar pelo Zoom do próprio celular. Não há um ID nem nada disso para entrar. A gente só entra mediante aquela... Eu já entrei pelo número da reunião e senha. Mas eu acho que não consegue entrar. O Zoom, ele não permite. Tem que ser pelo e-mail para fazer a conexão com o Simpla. Esse Zoom é diferente. Agora, professora, nós te ouvimos muito bem. Aguardamos o seu ingresso aqui também com a imagem, mas agora sim te ouvimos muito bem. Tá. Bem, enquanto eu vou tentando me conectar por outro dispositivo, eu vou continuar aqui falando com vocês, né? Mas a qualquer momento vocês podem também me interromper falando se está tendo algum tipo de instabilidade, tá bom? É o nosso novo normal, né? Bem, não, mas também eu já estava próxima de encerrar a minha exposição, né, apresentando essas dimensões da transparência, do accountability, né, da prestação de contas e da participação social e o acesso a esse poder, o acesso à justiça, né? Então, todas essas são as dimensões de uma justiça aberta. Ela
no Brasil, né, nós temos feito essa discussão no nosso grupo de pesquisa. Nosso grupo de pesquisa é o Colaboratório de Desenvolvimento e Participação, um grupo interdisciplinar que existe na USP, e nós temos, justamente como eu estava mencionando, colegas da sociologia, do direito, da tecnologia, envolvidas na discussão desses temas. E nós esperamos justamente fazer cada vez mais essa interlocução com vocês do Cyber Leviatã e lógico, dos outros grupos, para que a gente consiga, né, propor uma renovação, uma mudança do sistema de justiça brasileiro. E muito isso com a motivação, né, do cenário recente, do cenário atual, né, não tão atual, mas principalmente desde da nossa redemocratização e da Constituição de 88, que coloca justamente a justiça nesse papel protagonista de políticas públicas e, enfim, mais recentemente também da nossa democracia, né? Do resguardo da nossa democracia. Deixa eu ver, tentando mais um momentinho aqui. Bem, eu preferiria nesse momento, enquanto eu estou tentando voltar para a conexão aqui, de deixar justamente aberto para nosso bate-papo, para nossas perguntas, para eu ter um pouco de ideia o quanto da minha fala foi compreendido, né? Se alguma dúvida, alguma coisa que eu teria que repassar ou detalhar mais um pouco. Professora Gisele, agradecendo, eu passo a palavra para o nosso colega Alisson, que acompanha, inclusive, o chat para as perguntas. Por favor, Alisson, dê-nos a alegria de estar aqui. Ótimo. Professora, muito obrigado. Professora Edilene, professora Gisele também, muitíssimo obrigado pela participação. Uma pena, na verdade, porque a gente está enfrentando, né, todos nós somos professores aqui, a professora Edilene, eu, o professor Bolzan, como a senhora, a gente tem enfrentado isso nas nossas aulas também, essa guerra contra a informática. A senhora está mais acostumada com isso do que a gente, afinal de contas, a senhora é da área da informática, a gente fica aqui brigando aqui o tempo inteiro sem compreender o fenômeno. De todo modo, enfim, eu consigo compreender as coisas. Estava falhando assim, mas eu consigo compreender. Queria até ver se o professor Bolzan, se ele tem interesse aqui em fazer alguma intervenção. Uma pena mesmo, de verdade, que tenha... Tem sim. Professor? Eu posso falar. Tem sim, anotei várias coisas aqui. Por favor, pode iniciar o seu vídeo, ele está travado. O senhor me travou aqui, eu já percebi. Né? Mas, rapidamente, só aproveitando a oportunidade de conversar com a Gisele e com todos que estão participando, várias coisas me chamaram a atenção, na realidade. Certo? Talvez porque seja, em princípio, a primeira vez que eu vi uma exposição organizada sobre essas dimensões do acesso, do aberto, né? Como o professor Gisele propôs. Então, isso coloca uma série de problemas. E interessante, que me chamou mais a atenção ainda, talvez, né? E a gente às vezes fica influenciado pelas novas perspectivas e assim, esquece ou pelo menos não considera, né, no nível necessário questões antigas que talvez não tenham sido resolvidas, né? Uma delas, que a professora Gisele chama a atenção aqui, quando ela
falou na questão do enxergar e do entender, né, professor José? Não sei se me corrija se eu não entendi bem, mas talvez assim, desloca um pouco a própria discussão, embora lá no Colab eu sei que, né, existem vários colegas que trabalham com perspectivas também da área da sociologia, etc. Mas eu lembrei aqui de um trabalho antigo, vamos dizer assim, nem tão antigo, né, mas de certo modo já de algum tempo, né, de um professor paulista, né, da USP, professor titulado de Filosofia do Direito da USP, e de Teoria e Filosofia do Direito da USP, que é o professor José Eduardo Faria, né, que, embora vamos dizer, um pouco ausente, né, eventualmente ele reaparece, mas um pouco ausente do debate acadêmico nesses últimos tempos, ele tinha um trabalho, né, ele e outros colegas também na época, em que se chamava muito a atenção sobre a questão das crises do judiciário, e um dos aspectos ligados à crise do judiciário dizia respeito exatamente ao problema da linguagem jurídica, né? Que me parece, ou pelo menos me pareceu com a fala do professor Gisele agora, me pareceu dialogar com essa dimensão, né, com essa perspectiva do enxergar e do entender, né? Ou seja, talvez não adianta a gente ter uma justiça aberta, ou seja, uma justiça transparente, né, com relação e cujo acesso a ela seja de algum modo prejudicado, não só pelo não acesso à tecnologia ou por um acesso deficiente aos diversos sistemas, né, utilizados pelo sistema de justiça ou pelo judiciário, né, mas também por nós não termos conseguido resolver, talvez, um dos dilemas clássicos do acesso à justiça, né, como tema de reflexão, sobretudo da sociologia jurídica, mas também do processo, etc., que dizia respeito exatamente a uma linguagem hermética, né, a uma linguagem que não viabilizava, né, ou não permitia um acesso, né, um reconhecimento por aqueles que não fossem, vamos dizer assim, partícipes desta seita, né, ou membros desse grupo de iniciados em torno da linguagem jurídica, dos seus conceitos operacionais, etc. Então, acho que talvez isso se maximize, inclusive, hoje, né, por conta, de um lado, de você, aparentemente, pelo menos, ter mais condições, né, de entrar no espaço do sistema de justiça, mas, por outro lado, você continua, né, assim, sem entender muito bem o que acontece lá dentro, né? Eu lembro uma brincadeira que se fazia antigamente nas faculdades de Direito, né, com os advogados tradicionais, né, ou juristas, né, ditos juristas tradicionais, que era comum o cliente sair de uma audiência ou sair de uma sessão no tribunal e perguntar para o seu advogado, né, o que tinha acontecido, porque ele não tinha entendido nada do que aconteceu lá dentro por conta, né, da linguagem que se utiliza nesse ambiente, ser uma linguagem, muitas vezes, como eu disse, repetindo, hermética, né, aqueles que não são iniciados. Não sei se é possível fazer, né, nesse espaço aqui, Gisele, essa interconexão, ou o que tu achas a respeito? Não sei se você conseguisse ouvir. Eu consegui ouvir, espero que vocês estejam me vendo e escutando agora. Tá tudo certo agora? Tô ouvindo, tá meio, ainda tá um pouco metálica a voz, mas dá para ouvir. Vamos lá. Tá bom. Essa é a parte da culpa do pessoal da ciência da computação, né? Não é do direito. Isso é o problema de vocês, né? Da tecnologia que tem que resolver, não somos nós. Acho que a oferta e a demanda, a infraestrutura tecnológica tem a desejar, aqui pelo menos na minha região. Se for o caso, eu fecho o vídeo de novo, se for o caso, para melhorar minha voz. Aí vocês me falem, por favor.
Eu vou fechar o meu que vai ficar mais... Professora, é melhor mesmo, viu, professora Gisele? Vai Tá. potencializar. Obrigada. Tá ótimo. E agora, continuam me escutando? Melhorou um pouco? Sim, estou Melhorou escutando só um bem. pouco. Perfeito. Bem, eu agradeço a pergunta. Foi excelente mesmo, porque foi uma das dimensões que eu tive menos oportunidade de falar. E aí, essa questão do acesso à justiça, ela precisa muito justamente discutir quem pode acessar esse poder. Então, assim, a gente está sofrendo agora por uma intermediação que não está funcionando, né? Nós estamos justamente nesse diálogo mediado pelo digital e, infelizmente, o digital não está atendendo como deveria, né? E ao mesmo você pode pensar num diálogo, né? Se eu não falo a sua língua, né? Como é que a gente vai poder trocar ideias, né? Então, e existem vários projetos que estão se debruçando nesse momento no mundo inteiro sobre o acesso à justiça e como essa linguagem ela pode ser modificada para um maior acesso da cidadania. Então, pensar numa linguagem cidadã. Aí, de novo, o poder judiciário ele tem as suas especificidades nesse ponto, né? Porque o seu acesso ele é muito intermediado, né? Você tem essa mediação. Mas até que ponto essa relação ela deveria ser somente feita através dos códigos, né? Assim, como que eu posso olhar para um sistema aberto, né? Se eu não consigo decriptografar, se eu não consigo analisar de acordo com que a linguagem é utilizada, com que as leis, as normas, os documentos, a forma como que esse poder ele publica as suas decisões. Então, o tema esse debate do acesso à justiça, sim, ele é fundamental de uma maneira mais ampla, né? Onde essa questão de uma linguagem simplificada, uma linguagem que seja mais inclusiva é muito importante, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, que vem justamente na dimensão de participação. A tua fala também, Bolzan, a tua pergunta também, ela remete a gente pensar o quanto também a justiça ela poderia se beneficiar do olhar, da colaboração de outros setores, né? Então, principalmente num momento onde a gente vê esse impacto das novas tecnologias, como você, por exemplo, trouxe nas últimas semanas convidados, né, que vieram falar justamente da justiça se modificando, né, ao adotar novas tecnologias, como, por exemplo, o uso da inteligência artificial, né? Então, como é que essa dimensão de você ter a influência de outros setores no próprio funcionamento da justiça, ela pode se beneficiar? E aí a gente traz uma outra pergunta, né? Assim, isso puxa uma outra pergunta, que é uma justiça aberta, que usa novas tecnologias, que está aberta para colaboração, ela serve para quê? E ela serve para quem? Né? Então, nessa conversa que a gente teve a oportunidade de fazer hoje, né? Infelizmente um pouquinho truncada, eu tinha essa
proposta de apresentar, de fazer uma primeira abordagem, né, do conceito, né, de um conceito de uma justiça aberta, apresentando as dimensões, o que significa a abertura para a gente, para o sistema de justiça, mas o que a tua pergunta, e imagino que outras que possam haver aí, apresenta, é justamente o capítulo 2, né? Ok, uma justiça aberta serve para quê mesmo? Serve para quê? Né? Você quer uma democratização da justiça? Para que finalidade? Você quer uma reforma do judiciário? Para que finalidade? Né? Então, esse é o capítulo 2. Né? Mas eu antes gostaria de ver se tem mais algumas perguntas para também não antecipar muita coisa. Bom, aqui no nosso chat, o pessoal não fez perguntas. Se alguém quiser mandar, pode ficar à vontade. Podemos abrir também o microfone. Professor Bolzan, o senhor quer continuar? Posso continuar. Eu ficaria aqui conversando com a Gisele o tempo todo, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é interessante isso, né? Porque fazendo um certo paralelismo, né? A gente debate um ambiente digital sem ter resolvido os problemas analógicos, né? Ou seja, a gente não resolveu o problema vamos dizer assim, problema do caráter mesmo do sistema de justiça, de algum modo, né? Se a gente olhar em termos normativos, né? Esse debate sobre acesso à justiça no Brasil é interessante porque ele se sustentou durante muito tempo em cima de uma tradução parcial de um livro de um processualista italiano, né, do Mauro Capelletti, junto com o Brian Garf, né, que foi traduzido. Era uma pesquisa imensa sobre acesso à justiça no mundo e que foi replicada há algum tempo atrás também, sobre as formas de acesso à justiça e as chamadas ondas, né, que eles falavam. Mas, fora isso, existia uma série de circunstâncias que nunca foram pensadas, né? Quando fizeram a reforma do Código de Processo, né, a grande descoberta do Brasil foi trazer o chamado sistema multiportas, né? Ou seja, para desafogar o sistema de justiça, etc., que também não resolveu nada, né? Não vai resolver, porque isso é um conjunto de tecnologias, né, usando o termo no sentido amplo, que precisa ser experimentado e precisa ser bem assim, entendido e dominado por aqueles que vão fazer funcionar esses sistemas. De qualquer forma, parece que ainda, né, a questão da linguagem jurídica, né, talvez seja um dos grandes entraves, né, que a gente tenha, mesmo que a gente resolvesse todas as outras dimensões que você coloca, Gisele, que talvez tenham outras perspectivas, né, seja com relação à transparência, embora a transparência também possa ter colocado aqui dentro, né, ou seja, isso também pode ser colocado dentro da transparência, mas é um pouco isso, essa coisa de tornar acessível, entre aspas, né, chegar ao sistema de justiça. O grande problema é saber como funciona, entender o sistema de justiça, né? E eu acho que você teve uma fala interessante em um momento que você disse que talvez seja o ambiente do Estado mais nebuloso, em todos os sentidos. Isso é verdade, né? Então, a gente precisa, talvez, retomar um debate dos anos 80 no Brasil, dos anos 90, sobre linguagem jurídica, né, sobre a construção do conhecimento jurídico, a construção da linguagem processual mesmo, né, para que a gente possa fazer avançar também aqui, ou responder, né, um pouco essas diversas dimensões que você coloca. Por isso que não é simples assim, ou seja, é aquilo que talvez o Baudrillard na filosofia já dizia, né? Ou seja, não adianta você ter uma casa eu estou dando um exemplo, não é que ele dissesse dessa maneira, mas é como se você tivesse uma casa de vidro, né, transparente, e aí você já está tudo acessível, né? Tudo é visível, o que não é verdade, né? A gente está experimentando um pouco disso, né, com todo esse debate em torno, né, da opacidade, inclusive, da própria internet, né? Então, acho que os dilemas que se nos colocam são muito mais complexos do que apenas, né, ou seja,
permitir que as pessoas cheguem no sistema da justiça, seja caminhando, né, até o fórum, seja acessando por meio de uma tela plana, né, que não é a terra plana, né, que está na moda também, mas que é uma tela plana, ou seja, pela tela do computador. Então, acho que a gente precisaria assim, enriquecer ainda mais a discussão que tu colocas, né, muito bem, e acho que a gente até hoje não conseguiu, se nem no âmbito analógico a gente não conseguiu resolver, não sei se no campo digital a gente parece que a gente deixou de dar importância a isso, como se, vamos dizer assim, estando na internet, as decisões estando na internet, eu posso abrir lá, e vou entender o que está dito, né? Ou se eu fizer uma audiência virtual hoje, que, né, como está acontecendo com questões da pandemia e tal, né, eu vou conseguir participar, vou ter uma maior participação no âmbito do sistema da justiça. Não sei se isso resolve o problema, né? Mas é um pouco assim, as questões que a tua fala revolveram aqui na minha cabeça. Que ótimo. Professora, antes de sua sequência, eu peço a palavra só para fazer um acréscimo, até porque a minha área de atuação, que é processo, aliás, nós lidamos na nossa universidade com o tema processo coletivo. O que me parece, a sua fala chama muita atenção, Bolzan remarca, é que não adianta ter uma casa de portas abertas se lá dentro não tem ninguém para te receber. Mais que isso, se você entra na casa, aproveitando a figura de linguagem de Bolzan, se você entra na casa e não sabe como é que sai dela. Parece-me que há que se tratar ainda de uns outros aspectos dessa temática, que essa ideia de abertura não basta a aparência de ser um sistema aberto. Odilene, posso acrescentar uma coisinha na tua fala? Claro, querido, claro. Não, talvez ainda mais você entrar e sair sem saber o que aconteceu. Exato. Então, quando nós falamos, é claro que o instrumental tecnológico facilita principalmente para o profissional do direito, para aquele que representa o cidadão, mas isso não significa nem qualidade do produto, nem qualidade da inclusão do povo no debate sobre aplicação de direitos pelo sistema de justiça. Porque muitas vezes, e aqui acontece conosco que somos advogados e advogadas, você fala sozinho, o seu interlocutor, que é o decididor do outro lado da tela, não te ouviu, não te viu, e quando vê e te ouve, não processa. Quer dizer, nós precisamos mais do que essa, na figura de linguagem tão feliz do Bolzan, mais do que essa casa de vidro, nós precisamos de pessoas que têm uma concepção do paradigma democrático includente, da compreensão de que o cidadão é o centro de gravidade do processo e do funcionamento do Estado e que o aparato tecnológico tem que funcionar para a inclusão dessa pessoa naquilo que o processo oferece como a garantia de argumentar e de construir provimentos. Eram só pequenas observações aqui, professora. A sua luz desperta em nós um desejo imenso de discutir esses temas que são candentes. Muito obrigada. Desculpa aí me alongar. Não, é excelente as falas. Eu acho que dá muito pano para manga, porque no final das contas a gente está falando de assimetria de poder, né? Porque quando a gente fala de acesso à informação, de compreender como as decisões são tomadas, de ter acesso a esse poder, isso joga a luz em como se dá essa relação. E aí você começa a compreender o quão assimétrica ela é, certo? Então, são as perguntas do capítulo 2. A justiça aberta, ela está a serviço do quê e ela está a serviço de quem? E é muito feliz a sua fala, Edilene, no sentido de garantia de direitos, né? Então, é importante notar aqui dentro desse grande movimento de abertura, né, de abertura de governos, esse open government, né, e aí transpondo para a justiça o open justice, a gente tem visões muito diferentes. A visão que o Colab USP tem, a aproximação que o Colab USP tem desse conceito de justiça aberta
é justamente no sentido de discutir essa assimetria de poder e a garantia de direitos, né? Então, uma justiça aberta como base para a garantia de direitos, né? E não somente uma justiça aberta para que a justiça continue a serviço, né, de grandes empresas que têm recurso econômico para extrair vantagens dessa relação, né? Eu acho que, aí de novo, citando o meu colega André Bezerra, que compartilhou informações de que hoje a nossa justiça, ela principalmente atende as principais causas, né, são dos grandes demandantes, né, de grandes empresas. Então, toda uma sociedade sustentando um poder, né, para que ela atenda esses grandes demandantes, basicamente, na sua essência. Então, se a gente não tem elementos, a gente não enxerga, se a gente não enxerga, a gente não discute, e a gente não pode, como sociedade, decidir que justiça nós queremos, que justiça tem que ser essa para que seja efetiva na garantia dos direitos. Não é só uma justiça que seja gerencialista, que publique dados para cada vez mais os robôs, seja os próprios delas, ou seja, os robôs de grandes companhias de tecnologia, de grandes escritórios de advocacia, já fazerem o uso em larga escala dessa informação. Por quê? Porque desse jeito a gente só está reforçando a assimetria, né? Quem já é poderoso, quem já sabe acessar a informação, quem já sabe decodificar essa informação para seu benefício, isso vai ser cada vez mais aprofundado, né? Então, não existe essa visão romântica de que a justiça aberta é algo lindo, maravilhoso. Só se você responder as perguntas para quê e para quem. O André Bezerra quer fazer uma pergunta. André, fique à vontade. Prazer recebê-lo aqui. Olá, boa noite. Oi, Gisele. Muito bom. Parabéns aí pela sua apresentação. Eu sou juiz aqui em São Paulo, eu sou do Colab também. E atualmente também sou professor do curso de mestrado da Escola Nacional de Formação de Magistrados. Em todos esses lugares, e acho muito pertinente essa pergunta da Gisele, no sentido de que para que o justiça aberta, né? Para que serve esse justiça aberta? E aí eu lembrei, apenas só para fazer uma observação, que eu acho que foi a fala da Edilene Lobo, no sentido do uso do arsenal tecnológico para o direito, né? E essa pergunta também tem que ser feita: para que o uso do arsenal tecnológico? Até porque esse arsenal tecnológico ele pode ser usado, né? E, aliás, isso é o mais próximo de acontecer para violar direitos ou para restringir o exercício dos direitos, né? E a pandemia é bastante exemplar nesse sentido. Você, daqui a pouco, vai legitimar audiências de custódia pelo uso tecnológico, né? De modo que você jamais vai... De modo que você vai perder, vai tirar todo o objeto de uma audiência de custódia, né? Que, como o pessoal do direito sabe, ela existe para verificar se o preso foi torturado ou não, né? Por um policial. Como você vai ver se ele foi torturado à distância, né? E ainda mais sem você saber o que está atrás dele, né? Quem está atrás dele, que ameaça ele está sofrendo, ou até mesmo em fatos mais coloquiais. Eu sou juiz civil aqui em São Paulo, né? E eu tenho evitado fazer audiência à distância, porque eu não sei quem está do outro lado, eu não sei como está a testemunha, né? E como juiz civil eu só faço audiência, aliás, só fiz uma, né, desde o início da pandemia, porque todas as partes, né, concordaram, as duas partes combinaram tudo, o direito era disponível, ok? E como eles combinaram tudo, eu só fiz o que eles combinaram, né? Então eu só presidi a audiência, mas nos termos do que eles combinaram, né? Mas ainda assim não tem garantia nenhuma, né? Eu só aceitei porque eles aceitaram, porque queriam a solução rápida do conflito, ok, né? Direito deles. Então, acho que na verdade a pandemia, o novo normal da pandemia, né? Eu estou sendo bastante pessimista com esse novo normal, né? E o uso das tecnologias para o direito, na esteira do que foi falado aqui na exposição, parece
que confirmam esse meu temor. Obrigado. Professora, eu vou te passar aqui uma pergunta que chegou pelo chat de um Davidson Barbosa. Davidson foi assessor aqui no tribunal, agora está em São Paulo, enfim. Ele está dizendo, será que o caminho para que as pessoas cheguem à justiça deve buscar transformações internas próprias do aparato judicial, de dentro para fora, ou será mais fácil buscar uma mudança externa? Imagino que uma mudança estrutural do sistema jurídico não seria tão eficaz se a população não possuir inclinação a fazer parte do diálogo jurídico. Basta pensar na cultura que o Código de Processo Civil ele tenta quebrar, conferindo maior autonomia às partes na solução dos litígios. Acho que basicamente ele está dizendo, a senhora não é do âmbito do direito, mas a senhora conseguiu compreender aqui a ideia? Conseguiu? Ótimo. Sim, 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 consegui sim. Perfeito. Bem, eu acredito que qualquer transformação, vem nessa mão dupla. Mas, assim, eu acho que, lógico que se esse poder, ele permanece opaco, ele permanece fechado, né? Pouco vai resultar dos esforços, né, das demandas por abertura da sociedade civil. Porque, assim, nós sabemos que elas existem, né? Elas são de hoje, não são de hoje, né? Pelo menos desde a nossa redemocratização. Nós já temos espaços democráticos para manifestação e eu acredito que muitos veículos de mídia, acadêmicos, movimentos sociais, eles têm apresentado questionamentos bastante relevantes como a justiça se apresenta, né? Como ela é atualmente, como ela decide, como ela gasta os seus recursos, como ela se estrutura. Então, eu acredito que nós temos uma sociedade civil no Brasil bastante forte e madura para esse diálogo com o sistema de justiça, né? Existem várias redes, eu acompanho um pouco algumas delas, acho que esse é um ponto. Nós já temos atores capazes dessa interlocução, né? E o ideal era que isso se ampliasse, né? Isso eu estou totalmente de acordo. Essa base precisa se ampliar e isso precisa se ampliar facilitando as condições, né? Então, você tem barreiras, um grau de acesso a determinadas informações para essa participação ser efetiva, né? Que por mais que a sociedade civil faça, se o poder judiciário não fizer também a sua parte, você não estabelece essa cooperação, esse diálogo. E nesse sentido, eu vejo que seriam mesmo necessárias reformas estruturais. Infelizmente, assim, nós não vamos fugir de quebrar alguns ovos para fazer o omelete, né? Então, como a justiça está apresentando agora. Acho que transparência em muitas coisas, nós assistimos alguns avanços nos últimos anos, né, com a lei de acesso à informação, com a regulamentação disso no Poder Judiciário, mas a efetivação dessa transparência, ela ainda tem que caminhar muito. E acho que também na dimensão de accountability e também nas dimensões de participação social e de acesso à justiça, né? E isso vai ter que partir também do próprio poder. Bom, para a gente encerrando, então, eu gostaria de passar a palavra aqui ao professor Bolzan e à professora Edilene para que possam, enfim, possibilitar esse encerramento, mas não sem antes agradecer as palavras da professora Gisele. Enfim, foi um prazer te ouvir. Eu lamento, assim, a questão da conexão, mas enfim, a gente está vivendo com isso. Queria agradecer muito a senhora, aprendi muito aqui hoje, e é muito interessante a gente ter essa perspectiva que vem, digamos assim, de outra ciência, né? Vem da área da computação, para a gente que é do direito, porque nós somos, assim, isso eu percebi agora nessa nova
esse novo normal, o nosso analfabetismo digital. Para a gente do direito foi quase que um soco na cara para mostrar que a gente só sabia mal manejar o WhatsApp. Quando tivemos que nos ver aí com plataformas, enfim, foi uma coisa assustadora. Eu tenho visto isso no tribunal diariamente, vejo essa questão. Enfim, para a gente é muito bom poder aprender com pessoas como a senhora. Vou passar primeiro à professora Edilene, que, enfim, é também sempre um prazer ouvi-la. E, professora Edilene, por favor, faça as honras. Professora Gisele, muito obrigado. Eu, na verdade, tenho só a agradecer à professora Gisele, agradecer aos participantes, os que estão aqui na tela conosco e os que estão remotamente, e dizer que esse tema encarna muitos vieses, muitas possibilidades e muitos diálogos. Professora Gisele abre a porta, e hoje nós usamos muito a metáfora da casa, das portas, multiportas. A professora Gisele abre a porta da casa para esse diálogo, e é claro que ele não se encerra aqui. Temos muito a conversar, inclusive acompanhar o trabalho da professora Gisele. Nos interessa imensamente o que ela vem desenvolvendo, debatendo, produzindo, inclusive conhecer os seus projetos. Há alguns muito interessantes, tenho visto por aí, envolvendo inclusive o controle dos orçamentos públicos. E para nós é uma honra imensa estar aqui te acompanhando, professora, e como disse o Alisson, aprendendo com você e principalmente podendo dialogar sobre um tema tão interessante, sem o peso, né, da criptografia, usando aqui uma outra metáfora, sem o peso da linguagem cifrada, hermética, tal qual aquela que nós criticamos no direito, que impede a pessoa comum, a pessoa média, de saber exatamente do que se trata, como Bolzan bem disse. Inclusão e visibilidade passa, inclusive, por compreensão do que se trata e do que se diz em nome das pessoas. Esse é um grande desafio. A opacidade das redes, associada a essa opacidade dessa grande função estatal, que ainda é tratada também como um leviatã, se não como leviatã, como uma esfinge, merece esse nosso diálogo. Então, esse casamento de direito e tecnologia nos encanta, nos motiva, e nós queremos insistir mais uma vez, agradecendo inclusive o André, que esteve aqui presente conosco, trazendo as suas considerações muito importantes, aliás, o registro, quer dizer, é uma percepção da realidade e um cuidado com o que se trata. Então, para nós é uma honra, é uma alegria, eu aprendo muito com você, professor, aprendo todos os dias com o Bolzan e com os meus colegas aqui do Observatório. Muito obrigada, uma honra imensa. Eu espero ser aluna sua de novo, sua e do Bolzan de novo, no nosso próximo encontro. Muito obrigada. Muito gentil, muito amável, professora Edilene. Muito obrigada também. Ok. É comigo agora, então, Alisson? Fique à vontade, professor. Pode fazer o encerramento. Tá bom. Não, eu só para agradecer a Gisele, satisfação poder ouvi-la, Gisele, de novo. Eu acho que essa é mais uma voltamos à imagem da casa e das portas, né? Mas é mais uma porta que se abre entre o Cyber Leviatã e o Colab. Eu acho que temos muito a fazer em conjunto, né? E aprender coletivamente. Acho que a gente, né, nós que estamos, vocês já têm uma caminhada longa, né? Nós estamos iniciando o observatório, mas é importante que a gente tenha claro que uma das ideias fundantes do laboratório é exatamente, como disse o Alisson no início, não só levar, né, tentar levar um pouco desse debate a esse ambiente, no próprio ambiente virtual, utilizando, né, os meios tecnológicos também, mas, sobretudo, trazer um pouco do universo de questões que se abrem, né? Ou seja, nós já tratamos de direito e literatura, já tratamos, né, de open justice ou fake news, ou, né, mais pontualmente com o Alexandre na questão do juiz robô, né, simplificando aqui a terminologia também, né? Vamos ter outras atividades, tentando colocar no primeiro momento assim um pouco do universo de questões que estão presentes aqui. Tanto é que várias delas surgiram ao longo da fala da professora Gisele hoje, né? Não só rememorando o passado um pouco, né?
mas também projetando o futuro que nós temos pela frente. Então, eu queria agradecer a Gisele, dizer que, né, em breve todos, né, aqueles que estão conosco hoje vão também receber as novidades do Cyber Leviatã, que teremos, né, na próxima semana, né, também, e nos colocar à disposição para receber sugestões, críticas, né, e apoios, né, ajudas que serão sempre bem-vindas, né. Prazer estar aqui com a Edilene, que é parceiraça de sempre, né. Ela fica sempre tentando me envelhecer um pouco mais apenas, né, mas tudo bem, né. A gente vai aprendendo coletivamente, em conjunto, né, Edilene? Mas também com os nossos partícipes e nossos colegas, né, do Cyber aqui, a Adriana, a Raíssa e o Alisson. Né? Prazer revê-lo também, o André, né, que nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco rapidamente no encontro virtual lá com o Colab, né? Mas e dizer, esperamos contar com a tua participação no futuro também. Valeu, pessoal. Obrigado por mais uma atividade do Cyber Leviatã. Muito obrigada a todos e a todas. Fico à disposição de vocês e lembrando que esse é um trabalho coletivo, né? Então o Syncolab é um grupo de pesquisa multidisciplinar e vai ser um grande prazer interagir em todas as atividades do Cyber Leviatã e participar delas também. Conte conosco. Um grande abraço. Boa noite. Obrigado. Tchau, beijo. Boa noite a Obrigada. todos. Tchau, tchau.